Bom, cerca de 9% da população brasileira sofre com alguma doença renal. E como esse mês é de alerta para o rim, o assunto é destaque no nosso Saúde em Pauta de hoje. Augusto tem 49 anos e sempre viveu de forma boêmia. Há 4 anos, o compositor descobriu que tem uma disfunção renal. Quando a gente é novo, não pensa em nada, vai fazendo as coisas. Chega um certo momento, quando você sente mesmo que precisa de uma ajuda de profissionais, você tem que ir. Aí quando eu fui procurar ajuda profissional, por que estava aquele cansaço, aquela falta de ar, aquela coisa da agonia, e foi descoberto aí que eu tinha... A creatinina estava muito alta, que a creatinina é a medida de funcionamento do rim, né? E o meu estava muito debilitado. Como as doenças renais crônicas não apresentam sintomas, os pacientes muitas vezes descobrem na rotina do dia a dia. Eu tive uma vez, fui parar no hospital, onde eu fui ver, estava uns problemas renal. O Hospital Ana Nery é referência no atendimento em nefrologia aqui na Bahia. Em 2016, foram feitos aqui 68 transplantes de rim, 22% a mais que o ano anterior. Este ano, apenas nos 2 primeiros meses, o hospital já realizou 22 transplantes. Realizando diálises 3 vezes por semana, os pacientes ficam na esperança de um transplante. Tem gente que sobrevive muitos anos fazendo hemodiálise, tem outros que não, dependendo do organismo. Cada organismo é um organismo, então eu vivo dedicado a uma máquina e uma filosofia de vida, diálise, alimentação, medicamento super na hora certa. Estou aí fazendo, vivendo aí, esperando a fita de transplante, esperando transplante. Fé em Deus, vou fazer esse transplante. Bom, aqui no estúdio a gente continua falando sobre doenças renais com a coordenadora de nefrologia do Hospital Ana Nery, Fernanda Martins. Seja bem-vinda, Fernanda, tudo bem? Obrigada. Bom, o Hospital Ana Nery é referência no tratamento de doenças renais, né? E apesar dos avanços, ainda tem muita gente na fila, né? Sim, tem muita gente precisando de atendimento, né, com relação às doenças renais, e tem muito paciente ainda precisando do atendimento de hemodiálise. Então, quando o rim, ele diminui a função de forma assim, abaixo de 10%, quando você diminui muito a função renal, né, a filtração do rim, é quando você começa a precisar de algum grau de terapia substitutiva, né? É importante falar aqui que não só a hemodiálise, mas o transplante renal e a diálise peritoneal também se presta esse papel de estar substituindo o rim quando ele falha. E aí a gente viu ali no final da nossa reportagem o nosso entrevistado dizendo que está esperando aí a doação e tal. E as pessoas de fato precisam tirar um pouco desse mito da cabeça que fala, como é que eu vou doar um rim? E aí se eu precisar, se eu tiver algum problema, o corpo funciona com apenas um rim? Tira essas dúvidas pra gente, Fernanda. Então, isso é importante, né? A gente tá falando e tá frisando, porque o rim é um órgão que a gente pode doar em vida, né? Não há prejuízo para o doador o fato de você estar doando o rim. E isso já foi estudado assim largamente, extensamente. Você não tem ônus, não aumenta o custo do plano de saúde, não aumenta a sua necessidade, né, de assistência à saúde. Por isso que é uma coisa importante a gente estar falando, quem tem parente de primeiro grau, que possa procurar, a gente chama das duplas, né? Possa estar procurando quem tem algum parente que tenha doença renal nesse estágio já precisando de hemodiálise ou de alguma terapia substitutiva para estar fazendo a doação, né? Depois de estar passando por avaliações. E para aqueles familiares que perdem, né, algum doente com a chamada que a gente chama de morte encefálica, que tem a possibilidade de doar, que isso seja feito. Uma das dificuldades é a negativa da doação. Para aqueles pacientes que não têm doador em vida, que eles ficam, né, aguardando a lista do doador falecido, que nós chamamos, e que essas famílias possam estar sensibilizadas de estar fazendo a doação. Pois é, mas, bom, a melhor maneira de tratar ainda continua sendo a prevenção também, né, Fernando? Como é que a gente pode se prevenir aí das doenças renais? Eu gosto de repetir, talvez agora por conta do Dia Mundial do Rim, eu já falei isso várias vezes, eu vou correr o risco de ser repetitiva, mas vou correr mesmo, que o melhor é a prevenção e o diagnóstico precoce. Então, as doenças assintomáticas, né, às vezes o doente até fala assim, eu fui no médico, não estava sentindo nada, quando eu saí estava cheio de doença. Mas o curso da medicina agora é a medicina preventiva, né, para que
aquelas doenças que levavam às vezes até morte súbita, que hoje em dia a gente possa prevenir. Então, é mesmo fazer o rastreio dessas doenças, então fazer basicamente o exame de sangue, né, e o exame de urina para estar rastreando a disfunção renal. E aqueles pacientes que já têm história familiar, tanto de disfunção renal ou de diabetes e hipertensão, que isso esteja sendo feito de uma forma mais importante. Existe alguma idade, por exemplo, olha, homens de 30 anos precisam para já fazer esses exames todos. Existe alguma referência assim em relação a perfil de um potencial, uma pessoa que em potencial pode ter uma doença renal? Certo. Então, a doença renal pode acometer pacientes de qualquer idade. Mas, de uma forma geral, os pacientes a partir de 40 anos é quando a gente começa a ter algum grau de disfunção renal, em especial aqueles que já têm as comorbidades, que são as mais importantes, tanto no Brasil quanto no mundo, que são hipertensão e diabetes. Agora, as pessoas também que não levam um estilo de vida saudável precisam ficar mais em alerta, porque isso é diretamente relacionado a esse aparecimento dessas doenças também, né? Isso, então esse é o lema, né, do Dia Mundial do Rim. Esse ano é vida saudável para rim saudável. Né? Então, não existe uma medicação específica para o rim, a não ser em casos muito específicos de doença renal. Então, o método de prevenir, além do rastreio precoce, vai ser o estilo de vida saudável. Controle pressórico, controle glicêmico, né? A dieta é importantíssimo, né? Então, a dieta não é uma coisa estética, né? A perda de peso não é uma coisa estética, é você melhorar realmente a sua saúde. E tudo isso traz impacto na saúde dos seus rins também. Por exemplo, o pouco consumo de água pode afetar, por exemplo, a saúde dos rins? Sim, então isso é ainda mais em Salvador e na Bahia, que a gente tem um clima tropical muito importante, né? A gente tem verão o ano inteiro, então é importante que a gente esteja sempre se hidratando, não tomar medicação que não seja recomendado pelo médico, né? E estar controlando as outras coisas, né? Dieta pobre em sal é muito importante, mesmo que você não acrescente o sal na alimentação, a gente tem uma alimentação hoje muito rica em sal, ela já chega para a mesa rica em sal. Então, quando você acrescenta sal na comida, você está levando uma sobrecarga de sódio imensa. E isso aí vai demandar um trabalho maior do seu rim, do seu coração. Então, eu falaria assim, dieta pobre em sal, pobre em gordura e bastante líquido, bastante água. Bastante, você fala em média 3 litros por dia, o que é que você recomenda? Olha, nos dias quentes, sim. E ter muita atenção, aqueles pacientes, né, que às vezes num ambiente fechado, com ar-condicionado, você acaba que se esquece mesmo de estar bebendo água. E é importante que a gente esteja sempre consumindo, e é água ou líquidos claros, então nada substitui. Então Coca-Cola não substitui, refrigerante não substitui, vá na água que você não erra. Muito bem, muito obrigada, tá, Fernanda? Parabéns a toda a equipe Dona Nery por esse trabalho de referência aqui na Bahia. Bom, está aí então o alerta para a prevenção das doenças renais. Seja uma pessoa saudável, cuide de você e se previna de várias doenças, principalmente das doenças do rim, que são muito sérias. Muito obrigada, tá? Obrigada. Uma ótima tarde.